Essa empresa atua no setor químico, realizando a produção de cloro, soda, PVC e seus derivados. No último ano, ela entregou um dividend yield de 17,60% e entregou nos últimos 10 anos uma rentabilidade real de mais de 3.300%. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês então sobre a Unipar Carbocloro, ou somente Unipar, mostrar para vocês o setor de atuação da empresa, como ela trabalha e os resultados que ela vem apresentando nos últimos tempos. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A Unipar tem várias fábricas de químicos situadas no Brasil e também na Argentina, além de possuir complexos de autoprodução de energia, tanto solar quanto eólica. Os produtos químicos que ela fabrica são largamente utilizados nas indústrias de saneamento, papel e celulose, siderurgia, higiene e limpeza, construção civil, medicina e farmacêutica, automotiva, brinquedos e também moda. Então a empresa oferece materiais essenciais para diversos setores da economia, e com isso ela é uma empresa que é extremamente diversificada e também muito sólida. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da empresa, pessoal, ela é a sexta maior produtora de cloro e soda das Américas e a sétima maior produtora de PVC. E em relação então somente à América do Sul, ela é a maior produtora de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC. Então a empresa se situa como uma enorme produtora de químicos no mundo. E galera, olha só que interessante aqui, dar uma olhada em relação aos produtos que a Unipar fornece ao mercado. Então, em relação ao cloro, ela fornece esses produtos principalmente para tratamento de água, produtos de limpeza, indústria química e petroquímica, siderurgia e metalurgia e também indústria alimentícia. Já em relação à soda cáustica, ela fornece então principalmente para papel e celulose, indústrias química e petroquímica, indústria alimentícia, produtos de limpeza e siderurgia metalúrgica e também em relação aqui à mineração. E já para o PVC aqui então, o carro-chefe é a indústria da construção civil, sendo seguido então pela indústria de materiais hospitalares, indústria alimentícia e indústria de lona. Então, pessoal, reparem aqui como os produtos que a Unipar produz são fornecidos para diversos setores da economia e com isso a empresa é extremamente diversificada em relação aos seus clientes, fornecendo inclusive produtos para setores perenes, como por exemplo o setor aqui de tratamento de água e também muitos outros setores que têm um extremo potencial de crescimento, como a indústria de papel e celulose por causa do aumento da demanda, indústria alimentícia, química e petroquímica, entre outras. Ou seja, a Unipar com os seus produtos consegue fornecer para diversos mercados, ter uma gama muito grande de clientes e isso pode ainda crescer muito nos próximos tempos. Outro ponto muito interessante aqui da empresa é a questão da sua alta geração de energia. Então ela tem aqui um joint venture para a construção do parque eólico de Tucano, lá em parceria com a AES Brasil, em que a Unipar tem então 50% de participação societária e a AES Brasil tem os outros 50%. Além disso, ela tem também aqui o Parque Solar Unipar, em parceria com a Atlas, e tem também aqui o Complexo Eólico de Cajuína, que eu trouxe para vocês no vídeo da AES Brasil, que eu postei essa semana. Então, a Unipar está bem aqui dentro da questão das energias renováveis com a sua autoprodução, o que torna a empresa muito mais sustentável nesse sentido. E outro ponto muito interessante que mostra como é importante essa diversificação na empresa e também mostrando como ela é resiliente é esse gráfico aqui de preços da variação do PVP e também da soda com o contexto global. Então observem aqui o seguinte, pessoal. Enquanto o preço da soda veio sendo puxado para baixo aqui por uma desaceleração da indústria da construção civil em todo o mundo aí, pela questão de contexto e tudo mais, o preço da soda aqui vem num constante aumento, então ele vem aqui numa subida e já faz tempo, desde o começo de 2020 a gente vê aqui que o gráfico mostra já uma escalada do preço da soda no mercado mundial. Então com isso é muito interessante ver como essa diversificação da Unipar ajuda a empresa a se manter resiliente em vários contextos diferentes e também conseguir lucrar. Passando agora para os destaques da empresa, pessoal. Como ela não lançou ainda o seu balanço do quarto trimestre de 2022 e, portanto, não temos ainda o fechamento dela, nós vamos dar uma olhada aqui na questão do seu balanço até o mês 9, ou seja, até o fechamento do terceiro trimestre de 2022. E nesse período, a empresa apresentou então um grande aumento aqui na sua receita líquida consolidada em relação a 2021, tendo então um aumento de 36,6%, um bom aumento aqui na sua receita. E da mesma forma, o seu EBITDA consolidado também aumentou em relação aí ao ano de 2021 em 16,4%. Em comparação aqui então agora do segundo trimestre de 2022 com o terceiro trimestre, nós podemos ver aqui que o PVC representa então a maior parte da receita da empresa, ficando aí com quase metade de toda a receita, e a soda e o cloro e derivativos ficando então com a outra parte.
e nesse ponto, então, a empresa perdeu um pouco de participação do PVC na sua receita, e isso se deve principalmente, então, à queda do PVC no mercado internacional, como mostrei para vocês há pouco. Já dando uma olhadinha nos comparativos de EBITDA e de lucro líquido, para o EBITDA, a empresa apresentou então uma queda de 24% em relação ao segundo trimestre do ano, e o lucro líquido também teve uma boa queda, então a empresa apresentou aqui uma queda de 63%. A gente vai ter que ficar ligado aí para ver se essa queda vai se manter e como a empresa pode sofrer com o contexto global e desaceleração das economias globais. O mesmo ocorre aqui então em relação à receita operacional líquida, então nesse caso aqui o PVC também perdeu um pouco da participação nas receitas da empresa pela queda do seu preço. Em relação ao EBITDA dos 9 meses do ano de 2021 em relação aos 9 meses do ano de 2022, a empresa teve um crescimento, mas já em comparação ao lucro líquido, a empresa teve uma queda aqui de 10% no seu lucro líquido. Vamos ter que ficar de olho então no fechamento do ano, que a Unipar vai lançar aí a mercado para ver como a empresa vai fechar o ano, mas é possível ainda que ela tenha mais queda no seu lucro líquido. E dando uma olhadinha aqui nas dívidas da empresa, ela está extremamente confortável em relação ao seu endividamento. Teve aqui um pequeno aumento no endividamento em relação ao ano de 2021, mas ainda assim a empresa está bem tranquila, consegue gerar um bom EBITDA e um bom lucro para poder pagar aí as suas dívidas. Parte boa é que a dívida da Unipar está praticamente toda aqui em real, então ela não depende de variação de moedas estrangeiras, e também praticamente 100% aqui dos seus credores estão no mercado de capitais, então a empresa não tem aí tantas dívidas com bancos e BNDES. Com isso, a Unipar está aqui com uma cotação próxima dos R$80 no dia de gravação desse vídeo, apresentou uma pequena valorização nos últimos 12 meses, próximas de 6%, está com um preço sobre lucro de 4,45, um preço sobre valor patrimonial de 2,94 e distribui excelentes dividendos ali no ano de 2022, ficando então com 17,30% de dividend yield, um número excelente mesmo. Interessante ressaltar que a subida que a empresa teve nos últimos 10 anos, então a Unipar por muito tempo foi uma empresa desacreditada pelo mercado, enquanto a história mostra que o Barsi foi um investidor que entendeu o case da empresa, entendeu aí o que ela poderia entregar para o mercado e de valorização também, e investiu nela por muitos e muitos anos, até que realmente ele conseguiu ter o resultado esperado, e a empresa deslanchou. Então imaginem que vocês tivessem comprado o Unipar próxima dos R$1 e hoje ela estivesse valendo cerca de R$80 e ainda distribuindo esses dividendos aqui. Então o dividend yield on cost que o Barsi deve ter tido nessa empresa é absurdo, pessoal, realmente ganhos excepcionais. Mas claro, é um caso onde ele entendeu muito bem o case da empresa e segurou ela firme. Nesse tempo, muitos investidores pularam fora do barco e não acreditaram no case. Acontece, poderia inclusive não ter dado certo, mas felizmente para ele a empresa explodiu. Interessante observar aqui também, pessoal, a questão aqui do crescimento de receita e lucro líquido da empresa, que veio aqui em um pleno crescimento nos últimos anos. A empresa tinha certas dificuldades aqui em ter uma boa receita e um lucro líquido aqui nos anos de 2013 em diante, mas ela começou a deslanchar então ali a partir de 2017 e veio numa crescente a partir daí, e se espera inclusive que a empresa continue crescendo bastante porque ela tem apresentado excelentes resultados. Claro que agora no ano de 2023, com essa recessão batendo na porta, a gente não sabe o que esperar da empresa, é possível aí que ela sofra um pouco, mas ainda assim, para os setores que ela fornece aí os seus químicos, a empresa está bem posicionada, está bem diversificada, pode sofrer um pouco, mas não se espera que ela sofra tanto assim com essa recessão. Um outro gráfico que eu gosto aqui de olhar é o gráfico de lucro por cotação. Então a gente pode ver aqui que a empresa está um pouquinho descolada, enquanto a sua cotação está próxima dos R$80 agora, o seu lucro está um pouco mais próximo ali dos R$100, mas ainda assim é possível que a empresa apresente aí um lucro líquido um pouco menor do que nos anos anteriores, e por isso é bem possível também que a sua cotação caia um pouco aí nos próximos tempos. A gente vai ter que ficar de olho. Nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Eu trago esses vídeos aí mais a quesito de informação mesmo para vocês, então não se baseiem só nisso, estudem por vocês mesmos e tomem suas próprias decisões, tá bom? E para a gente fechar aqui então a parte favorita dos investidores, os dividendos. Então a Unipar veio aqui numa crescente nos últimos 2 anos na sua entrega de dividendos. Ela teve aqui inclusive uma alta lá no ano de 2017. A empresa vem apresentando agora uma crescente nos dividendos pagos. Inclusive a gente pode ver aqui que ela realmente explodiu em dividendos nesses últimos 2 anos. Inclusive é bem provável que com a recessão aqui no ano de 2023, ela tenha dividendos um pouco menores, então nós não podemos olhar para as empresas só para os dividendos passados, nós temos também que olhar para o futuro das empresas e entender em que situação elas se encontram, tá, pessoal?
Bem, o que eu tinha para falar sobre o Unipar era isso. É uma empresa que eu acho muito boa. Eu realmente não acompanho tanto assim o setor, mas é uma empresa que eu vejo que vem apresentando bons resultados. Ainda que ela não seja de um setor dito perene, ela é uma empresa que fornece para esses setores e ela é uma empresa que também não tem tanta concorrência. Então, esse é um case bastante interessante de se estudar. Eu, por enquanto, não tenho ela no meu portfólio, mas estou de olho, estou estudando, estou esperando aí. Caso surja uma oportunidade muito boa, é possível sim que eu entre na empresa, tá, pessoal? Mas aí fica a critério de cada um, não é uma recomendação de investimento. Bem, então é isso. Coloquem aí nos comentários, pessoal, o que vocês acham da Unipar? Vocês já conheciam a empresa? O que acham do case aí da empresa do setor de químicos? Também não se esqueçam de deixar o seu like, se inscreverem no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.